Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais uma semana e nós vamos começar uma série aqui no canal para conhecer um pouco melhor os nossos adversários nessa temporada, né? Nesse episódio, como vocês já estão vendo no título, vamos falar sobre a NFC Sul, né? Eu já estou aqui com meu parceiro Bruno Milioni, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço por mais uma vez estar podendo participar aí. Obrigado também ao nosso convidado aí também por estar com a gente. E vamos lá, vamos falar mais uma vez aí sobre algo que está se aproximando e que tenho certeza que está todo mundo ansioso, que não vê mais a hora de assistir NFL. Estou pegando para assistir até futebol, cara, para ver se passa o tempo para mim. As pessoas sabem, me conhecem, que futebol não é uma coisa que eu gosto muito. Até isso eu tô pegando pra assistir, cara. Assistir Mundial do começo ao fim. Só queria dizer isso daí. Tá criando uma cultura diferente, né? Eu te conheço, rapaz. Mas é isso. Jean Formenton, muito obrigado pela sua presença, mestre. Seja muito bem-vindo. Sério, obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Uma honra. Espero que a gente consiga fazer valer, fazer render aí e, enfim, trocar ideia sobre o que muitos consideram aí a pior divisão da NFL. Então, considerem aí sortudos de enfrentar essa divisão, porque provavelmente vai fazer com que a campanha de vocês seja ainda melhor. Mas vamos lá, eu vou defender meu time, vou ser clubista. Boa. Tá certo. Não, rapaz. Olha, o que eu posso falar sobre a NFC Sul é o seguinte, cara. Uma das divisões que eu mais gosto de fazer carreira no Madden, sabe? Eu acho que eu já fiz carreira com pelo menos uma vez com pelo menos todo o time da NFC. O desafio é bacana, sabe? A carreira com o Bucks, hoje eu tenho que falar a verdade, é mais fácil de se fazer do que com a das outras. A vida tá mais tranquila por esses lados. E o Jean é o representante da divisão aqui no nosso programa. Ele que é torcedor do Tampa Bay Buccaneers e tá lá com o seu podcast, né, o Talking Bucks. E ele vai ajudar a gente nessa jornada aqui para falar sobre esses 4 times: Tampa Bay Buccaneers, né, o Saints, o Panthers e o Carolina Panthers, já o Atlanta Falcons. Então, vamos seguir nessa. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, ó, o blog dos Bills. Tá? Não se esquece de deixar o like no vídeo se você está assistindo no YouTube, comentar, se inscrever no canal, que vai ajudar muito a gente a entregar esse programa para cada vez mais gente. Ô, Jean, vamos começar falando do seu Tampa Bay Buccaneers, né, que na temporada passada terminou 10-7, né, de recorde, chegou aos playoffs, mas perdeu para o Washington Commanders, né? Uma partida que a memória pode estar me enganando, tá? Mas pelo que eu lembro, e que não é muito, os Bucks tiveram chances de vencer, né, esse jogo. Eu lembro mais ou menos ali, eu tenho que ser sincero, teria uma vaga lembrança. Eu sei que o jogo foi apertado, né? Mas eu acho que os Bucks, pelo que eu lembro, tiveram essa oportunidade. O time vem para o segundo ano. Isso é uma informação que eu peguei e que eu fiquei abismado, cara. Que o time vem para o seu segundo ano com um coordenador diferente, né? Em sequência. Primeiro, o Canales, né? Quarto ano seguido, um coordenador ofensivo diferente. Ô, louco, cara. Caraca. Isso é insanidade, cara. E é o 8º ano seguido, ou o 8º coordenador diferente do Baker Mayfield, que também é uma insanidade enorme, cara. Eu se eu fosse
o Baker, acho que provavelmente já teria enlouquecido de toda vez estar nas mãos de um coordenador diferente. Mas nesse cenário aí, os Bucks conseguiram uma baita renovação, né? Com o Chris Godwin. Acho que era o Patriots que queria pagar um valor bem alto para ele, né? E ele assinou no pré-sine com o Bucks, né? Foi atrás do Ibuka, tá trazendo. Será que a gente pode dizer que isso é reposição já para o futuro, já visando esse futuro? E, pô, como é que tu enxerga mais essa temporada dos Bucks, né? Com um coordenador diferente, eu não sei se já pode chamar de renovação do ataque, mas como tu enxerga esse momento do Tampa? Vamos como lá, ele vem pra... eu acho que assim, você falou do jogo contra o Commanders, eu acho que aquele jogo refletiu um pouco da dificuldade que a gente teve ao longo da temporada. Coloca-se muito na conta do ataque por duas falhas específicas. Foi um jet sweep que o Baker teve um fumble na tentativa de passagem para o Macmillan, e consequentemente também quase acho que na campanha final o Graham Barton também teve uma falha no snap. Mas a defesa não conseguiu forçar um punch do Commanders. Então o Commanders acabou dominando o relógio, acabou tendo muito tempo de controle de jogo. Então isso reflete um pouco do que foi a nossa temporada. O ataque ele foi extremamente eficiente, foi muito balanceado, a gente foi top 5 tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, mas a defesa teve seus méritos contra o jogo terrestre, mas foi muito mal, foi uma das piores contra o jogo aéreo. E a gente não conseguiu melhorar isso ao longo da temporada. Então, o grande problema nosso, a limitação, foi realmente a defesa. Esse jogo contra o Commanders foi um jogo extremamente competitivo. Então, assim, se falar, beleza, ganhou a divisão e saiu no wild card, foi um jogo que podia cair para qualquer lado. E, na sequência, o Commanders sacolou o Lions, que era tido como tremendo favorito. Então, essa narrativa de que chega até os playoffs, mas não avança, eu acho que mais do que avaliar o resultado, acho que você precisa avaliar o desempenho. E eu falo em nome, acho que da grande maioria dos torcedores que a gente conversa e acompanha, o pessoal tem sido muito... tem gostado muito do que a gente tem feito nos últimos anos, vamos dizer assim, nos 4 ou 5 anos recentes. Então, o trabalho tem sido muito bem feito, e não chegar mais longe acho que não afeta a avaliação que a gente tem do time. Você falou sobre a renovação do Godwin, com certeza, é um ponto que assim, agrega muito para o ataque. A gente trouxe os 11 titulares de volta, a gente teve a adição do Ibuka, que sim, eu entendo como um plano de sucessão. O Mike Evans ele tem contrato até esse ano, possivelmente ele vai renovar aí ano a ano, até quando ele quiser realmente parar de jogar. Ainda acho que ele performa em alto nível. Se você pegar os últimos 2 anos, ele é líder de touchdown, empatado com o Ja'Marr Chase. Enfim, não preciso falar das conquistas do Mike Evans, que é um cara extremamente subestimado pelos outros times ou os torcedores. E a questão realmente de coordenador ofensivo é nossa grande dúvida se esse ataque vai conseguir desempenhar o mesmo papel que desempenhou no ano passado. Óbvio que quando você se consolida como, vamos dizer assim, top 5, a chance de regressão ela existiria mesmo se o Liam Cohen tivesse ficado na equipe, mas o fato de terem escolhido Josh Grizzard, que é um cara que estava dentro da organização, que era o coordenador de passe, era responsável pelas terceiras descidas, e o Bucks liderou a liga em terceiras descidas. Então, você consegue manter uma continuidade e talvez buscar uma outra coisa nova aí que possa manter esse ataque produtivo. Então, sim, a gente perdeu o Byron Leftwich. Perdeu não, né? A gente acabou demitindo ele por um trabalho muito ruim em 2022. Contratamos Dave Canales, que pela progressão que teve, foi contratado pelos Panthers. Chegou o Liam Cohen também, pela evolução que fez com o ataque, foi contratado pelos Jaguars. E a gente espera agora que o Josh Grizzard fique um tempo aí com a gente.
mas isso não significa que a gente queira que o ataque não produza. Se for para produzir e perder mais um, vamos em busca do quinto e tá valendo. E isso é uma questão meio que inevitável, né? Para quem tem um ataque, como é que a gente pode dizer, diferente, né? Um ataque especial na liga, porque, cara, no fim da temporada, inevitavelmente, o teu coordenador ofensivo vai ser muito visado, né? Sim. A liga tá com cada vez mais treinadores ofensivos, né? O próprio Joe Brady aqui nos Bills estava sendo visado, só que como ele ficou muito tempo nos playoffs, né? Foi até a final de divisão, acabou que na hora H lá só tinha sobrado o Saints, né? Aí eu acho que ele reconsiderou ali. Passo. Isso, pô, é melhor ficar mais um aninho aqui, né? Do que tentar essa empreitada aí, né? Mas, pô, é como tu falou, né? Traz o Ibuka, o Macmillan já apareceu muito na temporada passada, né? O Mike Evans vem para, acredita que ele vem forte, provavelmente, claro, que ele deve ter fome para igualar o recorde ou superar, né? O recorde do Jerry Rice, né? Igualou na passada. Ele iguala igualou ano passado, ele supera o recorde do Jerry Rice, né? Aí seriam 12 temporadas, né? Com mais de 1.000 jardas. O que é impressionante, né, cara? É um número absurdo, né? Mas o outro lado da bola me parece às vezes ser uma questão, né? Porque eu lembro que na época do draft e quando saiu a escolha do Ibuka na primeira rodada, eu via uma ou outra reclamação sobre não atacar a defesa. E aí eu fiquei me questionando do porquê, né? E eu falei pro Jano, quando a gente estava conversando no WhatsApp, né? Que eu tinha uma questão sobre o Todd Bowles, mas aí é uma visão minha de fora, né? Que, cara, quando eu vejo o Todd Bowles no campo, ele não passa segurança nenhuma, cara. Ele parece que tá sempre assustado. Eu não sei explicar direito o que acontece. Mas esse, se eu não me engano, já é o terceiro ano dele, né? Como head coach. Ele assumiu no último ano do Brady, né? E aí ele vem para esse terceiro ano. E bom, apesar dessas questões, eu acho que não dá para dizer que ele não faz o bom trabalho, né? Pode ter os seus percalços aí, mas eu queria saber essa tua opinião sobre o Bowles e se a defesa vai ser uma preocupação para os Bucks nessa temporada. Tá, vamos lá. Começando pelo Todd Bowles. Eu, particularmente, sempre fui um crítico ao trabalho dele, principalmente pelo fato dele ser considerado aí um guru defensivo, tido pela grande maioria como um coordenador defensivo acima da média. Todo mundo viu o que ele fez com o Patrick Mahomes e com os Chiefs no Super Bowl. E assim, a defesa dele, a unidade dele é quem vem apresentando regressão nos últimos 2 anos. Então, um ponto que eu sempre ponderei é que existe uma situação muito semelhante antes do Super Bowl de 2002, onde o Tony Dungy assumiu uma franquia fracassada, vamos dizer assim, levou essa franquia 3 vezes aos playoffs, e os Glazers, que são os donos, eles acabaram demitindo o Tony Dungy por entender que ele era um fator limitador. E fizeram uma troca absurda pelo John Gruden, 2 primeiras rodadas, 2 segundas rodadas e 8 milhões na época. E no primeiro ano do John Gruden ele foi campeão do Super Bowl. Então eu sempre falei isso sobre o Todd Bowles. O Todd Bowles ele parecia ser o fator limitador. E muito se falava no ano passado do Liam Cohen assumir esse papel. Do Liam Cohen assumir o papel de head coach, pelo trabalho que ele fez. Só que depois do que aconteceu com a saída do Liam Cohen, que foi uma
saída extremamente suja para o Jaguars, o processo foi muito complicado, acho que não dá para se questionar a saída de um coordenador ofensivo para o cargo de head coach, mas é totalmente questionável a maneira que ele conduziu a situação, e eu acho que o Todd Bowles, a gente começou a ver ele com olhos um pouco diferentes, no sentido de, ele tem muitos méritos em formação de elenco, em conseguir manter o elenco coeso, a implantação da cultura que vem sido transformada nos Bucs passa muito pelo trabalho do Todd Bowles. O time claramente joga por ele. A gente teve nos últimos 2 anos, no meio da temporada, uma queda de produção muito grande, onde a gente começou muito bem a temporada, acho que foi 3-0, a gente caiu para 4-7, e ele consegue manter o time unido, consegue reverter isso. Então esse trabalho pesa muito. Alguns pontos que a gente questionava muito do Todd Bowles, gestão de cronômetro, gestão de, vamos dizer assim, de jogo mesmo. A gente questiona muito o final do jogo contra os Chiefs, não ter ido para uma tentativa de 2 pontos, ele forçou o overtime, enfim. Essa off-season ele tem mudado um pouco. Ele tem tido uma postura um pouco mais direta, clara, tem falado mais abertamente sobre os problemas, ele sempre foi muito evasivo. Ele contratou o Zach Beastline, que é um diretor de gestão de jogo que veio do Jaguars, então talvez ele alivie um pouco essas atribuições também. Então, vamos lá, a gente não sabe se isso vai dar resultado, mas a gente percebe que ele identificou os problemas e ele está tomando atitude para melhorar. Então, assim, eu falo por mim e acho que muitas pessoas têm dado um voto de confiança para ele. Enfim, a própria extensão do contrato dele agora diz muito sobre isso. Acho que é tipo assim, cara, trabalha aí 1 ano com calma, sem essa pressão de se não performar você vai ser mandado embora. E vamos ver, eu acho que eu entendo essa frustração de tipo assim, ter um técnico na sideline que parece uma múmia, isso me pegava muito também. Mas a declaração dele, a justificativa dele é o meu perfil, eu sou totalmente diferente fora dali das câmeras, e todo mundo reporta isso, insiders reportam isso, jogadores reportam isso, que ele é um cara mais divertido, é um cara que cobra, é um cara mais vocal, mas ali ele fala, eu tenho que manter minha postura calma, porque é a única maneira que eu consigo manter os meus jogadores calmos. Então, assim, eu tô dando um voto de confiança, tá? Tô de coração aberto, mas sim, sempre fui um crítico pelo trabalho e pela regressão da defesa. Falando agora, só para finalizar da defesa, eu acho que a questão do draft foi uma surpresa, draftar o Iguka na primeira rodada, mas eu sempre falei, cara, vamos esperar os outros 2 dias do draft, porque a gente avalia a primeira escolha como se ela ditasse o ritmo, e nos outros 2 dias a gente praticamente foi só de defesa. A gente draftou o Tess Johnson na última rodada, mas a gente draftou 2 corners, a gente draftou 2 edges, né? 2 edges. O Elijah Roberts, ele provavelmente vai atuar no miolo da linha. Ele tem versatilidade para atuar como um three tech ali, então eu acho que ele provavelmente vai ser a substituição de um Logan Hall que joga em ano de contrato. Então, o grande porém a gente não resolveu a situação de inside linebacker. Mas, enfim, não dá para você resolver tudo. A gente tinha 6 escolhas no draft. Talvez eles não entenderam que a profundidade, o talento dos jogadores disponíveis, eles não quiseram dar um reach e buscar isso. Então, enfim, eu acho que as 2 contratações que a gente teve de free agents, na verdade o Dion Jones chegou no final do ano passado, é um veterano, veio dos Falcons, o cara já foi Pro Bowl, tem 30 anos, então para você tê-lo como um reserva, eu acho que melhora o nível em termos de profundidade. O Anthony Walker é um cara que foi titular nos Browns, foi titular nos Dolphins, vai ser o nosso, vamos dizer assim, eles são o nosso 3º e 4º. Uma expectativa muito alta que a gente tem é o Sirvocia Dennis saudável. Ele é um cara que, infelizmente, nos 2 primeiros anos sofreu com lesão, jogou aí quase 200 snaps, mas quando teve em campo, quem tiver a oportunidade de assistir o jogo contra os Lions no ano passado, ele é muito bom. Então é uma expectativa muito alta que todo mundo dentro da organização tem. Então acho que melhorou essa profundidade de inside linebacker e melhorou a profundidade de corner também. Que a gente tinha o Jamel Dean, que é um cara extremamente suscetível à lesão. Quando ele se lesionou no ano passado, a gente teve que contar com
Burke e Josh Hayes, que foram queimados o tempo inteiro. Então, trazer o Benjamin Morrison, trazer Jacob Parrish, que provavelmente vai jogar de níquel, eu acho que aumentou essa profundidade. E a gente não perdeu ninguém relevante. Então, assim, se você perguntar no papel, a tendência é de melhora, a expectativa é de melhora. Então, eu assim, estou confiante de que a gente possa fazer um trabalho melhor na defesa. Legal. O Milione, tem alguma pergunta separada por aí? Sim. Ou pode complementar Na verdade, também com alguma coisa. É porque a gente mencionou sobre como que foi, né, a Tampa ter perdido para os Commanders nos playoffs, mas assim, eu acho que isso também cai mais, o Jean pode me corrigir se estiver errado, mas cai mais sobre o Commanders era um time que acho que ninguém estava botando fé de que ia ter a força que ele teve, né, nos playoffs. A gente não deu a devida, talvez, atenção, não estou falando que Tampa Bay errou nisso, né, mas ninguém estava imaginando que os Commanders iam para frente da forma como foi. Então ele foi uma surpresa muito grande para a gente. Primeiro ele ter passado pelo Tampa Bay, e aí depois ele ainda vai lá e me vence os Lions, que era com certeza um dos times favoritos, principalmente para conseguir chegar ao Super Bowl. Então a gente já estava colocando os Lions até passando os Eagles. E assim, então eu imagino que os Commanders, eles tiveram, acho que, mais mais a ver com esse lance da derrota que a ver com o erro do Tampa Bay. Já não sei se vocês enxergaram dessa forma, porque vocês foram os primeiros a tomar um susto de que os Commanders estavam jogando da forma como eles jogaram, né? Eu acho que assim, os Commanders, eles jogaram além do que todo mundo imaginava ao longo de toda a temporada, vamos dizer assim. Eles foram o nosso primeiro jogo, a gente ganhou deles em casa. Obviamente que você tem um Jaden Daniels estreando na temporada. Eu sou um pouco... Eu vou um pouco contra a maré em relação aos Commanders. Eu acho que eles desempenharam muito melhor do que realmente, vamos dizer assim, na teoria, eles deveriam desempenhar. Eu acho que a gente até conversava, cara, o Jaden Daniels precisa ser um super-homem, e ele foi. A verdade é essa. Porque eu não acho o grupo do Commanders tão talentoso como todo mundo fala, mas ele foi muito bem treinado. Eu acho que, assim, ele chegou e realmente surpreendeu muita gente, e concordo contigo. A gente às vezes busca sempre a falha, mas a gente esquece de dar mérito ao outro time. O Commanders teve mérito, mas, assim, de novo, foi um jogo extremamente competitivo. Foi um jogo que foi, enfim, acho que 23-20, se eu não estou enganado, foi decidido no final, num field goal, e que poderia ter caído para qualquer um dos dois lados. Então, eu falo, por exemplo, a gente ganhou dos Commanders no ano passado, a gente ganhou dos Lions no ano passado, a gente ganhou dos Eagles no ano passado, a gente eliminou os Eagles no wild card do ano anterior, a gente caiu no divisional para um Lions em uma partida também equilibrada. Então, e assim, ninguém coloca o Tampa Bay Buccaneers como um contender. E assim, eu não estou falando em contender a Super Bowl, eu estou falando a disputar uma final de divisão. Porque a partir do momento que você chegou numa final de divisão, você está a um passo de chegar no Super Bowl. Sim. Então, eu acho sim que o Tampa Bay Buccaneers ele está numa prateleira que eu coloco o Eagles uma prateleira isolada. Eu coloco o Lions pelo talento, pelo elenco que tem, abaixo dos Eagles, mas eu acho que o Lions pode sofrer com a saída dos dois coordenadores. Ben Johnson faz muita diferença, talvez. E Aaron Glenn perder os dois de uma única, assim, de uma só vez, eu acho que pode causar. E aí eu coloco numa terceira prateleira, talvez o Commanders, mas eu acho que em termos de elenco ele está aquém, mas coloco Commanders, Rams, Bucks e Vikings, que tem como uma grande incógnita a questão do quarterback, mas acho um time no geral talentoso. Eu particularmente coloco os Packers abaixo desses quatro, e eu ouço todo mundo falando muito, muito mais dos Packers do que eu particularmente penso. Então, cara, a partir do momento que você tá ali nessa briga, cara, o Rams pode chegar, a gente pode chegar, o Commanders pode chegar de novo, os Vikings, se tiver um J.J. McCarthy decente, pode chegar, entendeu? Porque senão, cara, ninguém precisava jogar, a nossa final de conferência já estava definida, coloca Eagles e Lions para jogar um contra o outro e Exatamente. fora, entendeu? E não é assim. Não funciona assim, entendeu? Não.
Uma coisa que você usou para o Mike Evans, até que você falou, né, sobre ser superestimado, acredito que também o Tampa Bay por completo é muito superestimado, né? Tipo, as pessoas não imaginam a força que ele poderia ter. O Mike Evans, por exemplo, cara, que nem você mencionou, é um wide receiver que beleza, a galera fala sobre, mas deveria, acho que talvez falar mais ainda, porque a gente tá falando de um cara que foi draftado em 2014 e os números dele, cara, não estão decaindo conforme talvez a idade dele deveria demonstrar. Se a gente usar de comparação uma ex nossa que a gente tinha, que é o Stephon Diggs, cara, ele foi draftado em 2015 e se você for comparar os números dele, ele decaiu demais. Então, assim, o Mike Evans, ele tem, na verdade, assim, mostrado que mesmo com a idade, mesmo talvez ele estando chegando ao final da sua carreira, ele ainda continua jogando, cara, num patamar acima do que muito moleque que tá entrando aí agora. Sim, de novo, o Mike Evans, ele nos últimos 2 anos, ele lidera a liga em touchdowns junto com o Ja'Marr Chase. A gente está falando nos últimos 2 anos. A gente avaliar a história do Mike Evans, acho que não precisa ser feito, mas é o que você falou. Acho que até 2 anos atrás se discutia se ele merecia estar no Hall da Fama. Eu acho que isso, para mim, de verdade, eu acho um absurdo. Então, por exemplo, a gente tem um Chris Godwin, que ele vai voltar de lesão, provavelmente ele não vai estar totalmente... Ele não vai estar disponível e liberado aí para os primeiros jogos. Acho que talvez a gente nem precise apressar a volta do Chris Godwin com a chegada do Ekbuka. Mas o Chris Godwin, quando ele se lesionou no jogo contra os Rams, na época ele liderava a liga em recepção, acho que ele era o segundo em jardas recebidas. É um duo extremamente subestimado. A gente está falando de um duo que é o 5º maior da história em touchdowns, é o 5º em recepções e 6º em touchdowns da história. É um duo que em 4 temporadas ambos tiveram mais de 1.000 jardas. Só existe um duo na história que teve 5. Então, assim, e os dois continuam jogando em alto nível. Então, por isso que, quando a gente fala, muito do que se ouve os Bucks só chegam nos playoffs porque jogam na NFC Sul. E para mim essa é uma narrativa rasa, porque nos últimos, todos os anos, vamos dizer assim, que a gente chegou, que foi campeão da divisão, a gente foi 4-2. Ano passado a gente perdeu as 2 dos Falcons, então, assim, se alguém tivesse que ganhar essa divisão, deveria ter sido os Falcons, e vamos ser bem sinceros, a gente faz 6 jogos contra a divisão, a gente faz 11 jogos fora da divisão. Então, por exemplo, ninguém fala que o Packers no ano passado só chegou onde chegou porque ganhou 9 jogos contra times de campanha negativa. Então, aí só fala, mas o Packers não consegue ir mais longe porque a divisão é muito forte. Mas, assim, ele só chegou onde chegou porque os jogos fora da divisão impactam quase o dobro do que os jogos dentro da divisão impactam, entendeu? Então, e de novo, se a divisão é fraca, tem 4 times dentro dela. Os outros 3 deveriam sobressair e fazer a parte deles. Sim. A gente está fazendo a nossa. Esse discurso, na verdade, tá começando até a ser utilizado para os próprios Bills, né? Porque a gente está falando de Jets, de Dolphins e Patriots, que tá agora, talvez, se reformulando aí, mas assim, isso está começando a ser utilizado até mesmo para os Bills. É um discurso assim, que é raso, porque realmente, se você for colocar na ponta do lápis, você tem uma quantidade de jogos aí para fora que então talvez a gente deveria tomar na cabeça muito mais. Então, acho que isso também não... Se você me perguntar, por exemplo, o Rams, para mim, tem muito mais vantagem, porque ele está numa divisão que eu acho equilibrada, num nível, vamos dizer assim, mediano, e esse ano eles vão pegar NFC Sul e AFC Sul. Aí eu entendo que você está falando que você está pegando 2 divisões fracas, Beleza. Então você está falando que dentro da sua divisão você tem condições de se sobressair, e você ainda pega 8 times que são considerados times mais fracos. Beleza. Aí essa questão de calendário faz diferença, mas a narrativa de que é só porque a divisão é muito fraca, é o que eu falei, é gente que às vezes prefere comentar, não só por desconhecimento, mas embasado em, vamos dizer assim, manchetes que acabam saindo e não se aprofunda no que realmente assim, acaba acontecendo. Com certeza. É muito aquela conversa que rolava não muito tempo atrás, né? Temporada passada, temporada retrasada, que diziam que praticamente garantiam que quem ganhasse a NFC era campeão do Super Bowl, né? Porque supostamente a NFC era
Era a conferência fácil da NFL, né? Então, tive aí que o sarrafo tá no alto, né? Inevitavelmente. E essa narrativa também é boa. Se você pega vamos dizer assim, as 10 primeiras escolhas do draft e ver quais eram os times. Boa. A gente tá falando de Titans, a gente está falando de Jaguars, a gente está falando de Browns, a gente está falando de, enfim, Colts em 12º, a gente está falando de Jets. Então a gente tem muito time da AFC que acaba. Óbvio, cara, uma AFC Leste com Bengals, com Steelers, com Ravens, uma AFC Oeste com Chiefs, com Broncos, com Chargers, são fortes, mas uma NFC Norte é forte também, sabe? Então, enfim, são narrativas criadas aí. São as narrativas de toda a temporada. E, cara, aqui não sei, eu adoraria falar que em Vegas está a X cotação, mas eu não sei nenhuma casa de aposta de Vegas. Então, na casa de apostas que eu estou olhando, o Buccaneers está com um patamar de vitória aqui de 9,5. Tu acredita que esse valor pode ser maior que isso, né? Porque, enfim, 9,5 vitórias é 10 vitórias, né, na temporada. Tu acredita que supera isso? Vamos lá, óbvio. Teoria, papel, tudo é lindo, condições normais de temperatura e pressão. Cara, eu vou ser bem sincero, eu tinha os Bucks com 12 vitórias. Eu acabei tirando uma vitória pela lesão do Tristan Wirfs. Possivelmente ele vai perder aí os primeiros jogos da temporada. E nosso segundo jogo é contra um Texans que tem Will Anderson e Daniel Hunter. Então eu acabei mudando essa para derrota aí para os Texans. Então hoje eu tenho os Bucks com 11 vitórias. Mas óbvio, eu tô falando, condições normais de temperatura e pressão. A gente está desconsiderando a lesão de um Baker Mayfield, a gente está desconsiderando, acho que todo time, se a gente falar qual é o recorde dos Bills, e aí você fala assim, Josh Allen machucou. Deus me livre, fala exatamente. Não, já corta essa parte aí. Você fala, tá bom, vamos mudar. Qual é a campanha dos Eagles? E aí você vira e fala, o Saquon Barkley machucou, entendeu? Beleza. Cara, são... Porque se vocês se machucam, se eu não me engano, o segundo QB de vocês, acho que é o Kyle Trask. Kyle Trask. O nosso é Trubisky, cara. Você tem que lembrar disso. Então o nosso já dá negativo só pelo nome do cara. Exato. E é engraçado porque se você pegar a sua, vamos dizer assim, os 4 principais, acho que o pior reserva é o de vocês, né? Porra, cara. Olha. Porque você tem, acho que você tem o Cooper Rush nos Ravens, você tem o Gardner Minshew e você tem o Jake Browning. Enfim, acho que eles ainda conseguem levar um pouquinho, vamos dizer, mas Trubisky é complicado. Puta merda. Na briga dos piores, ele segue lá no topo, é inevitável. O nosso Trubisky, né, cara? Impressionante. O Carson Wentz tá livre, cara. Vocês deviam buscar ele. Mas o Trubisky é parça, né? É parça do Allen. Padrinho de casamento. Tem a cota de Josh Allen ali na língua. Ele merece, tá bom. Todo ano. E aí, cara, não dá para dizer que foi um real desafiante, né? Mas ano passado, quem mais chegou perto de terminar esse domínio do Buccaneers nos últimos anos foi o Atlanta Falcons, né? Que houve ali acabaram recalculando sua rota, né? No meio da temporada ali. Eles terminaram a temporada com um recorde de 8 vitórias e 9 derrotas. Não é o suficiente, né, para chegar aos playoffs. Mas eles terminaram a temporada com uma mudança que para muitos trouxe esperança, né? Já que, querendo ou não, o Kirk Cousins, que ainda tá lá, né? Segundo agora. Tava fazendo aparições terríveis, né? Até o momento, até que ficou meio que insustentável manter ele. Primeiro que já ficava insustentável manter ele, desde o momento em que selecionou o Michael Penix.
na primeira rodada, que foi uma Exato. insanidade. Eu não sei nem o que foi mais insanidade, selecionar o Pace ou contratar o Cousins pensando já nisso, né? Porque, cara, eles não tiraram essa ideia do nada, né? Não dá pra considerar que na véspera do draft eles pensaram, pô, bora. E aí, se a gente selecionar o Michael Penix, né? Bora dar uma chacoalhada nesse draft. Isso não aconteceu, né? Já era uma ideia crescente. Mas, e que causa um problema, né? Porque eles estão com o Cousins preso lá nos Falcons, né? Quem precisava de QB essa temporada já contratou, né? Então, existiu uma conversa do Guerreiro pros Steelers. Os Steelers foram lá e pegaram o Aaron Rodgers, e olha que o Rodgers enrolou uma barbaridade, né? Eles tiveram muito tempo para tentar fazer essa ação, só que enfim, né? Tem um contrato também a se herdar, o que não é fácil. Então, os Falcons deram uma certa avacalhada aí nessa situação deles. Porém, eu acho que eles fizeram na questão de draft, acho que eu não vou lembrar de todos, mas acho que foi um dos meus drafts favoritos nessa temporada, cara. Não vou julgar aqui a intensidade do movimento que eles fizeram, se foi bom ou se foi ruim, né? Eles entregarem a primeira rodada do ano que vem para voltarem para a primeira rodada nesse ano. Mas de qualquer forma, eles saíram do draft com o Jalen Walker, com o James Pierce Jr. e com o Xavier Watts, 3 jogadores que eu mesmo colocava nos Bills se pudesse. O Watts muitas vezes estava tava nas minhas listas de draft, cara. Era um safety que eu gostava muito. Eles pegaram na 96, eu lembro que eu tava achando muito esquisita essa queda dele. O James Pierce Jr. também, volta e me aparecia nos nossos mocks. Mas eles até trouxeram, o Milione, um velho conhecido nosso, o Leonard Floyd, também foi contratado para eles. Mas é isso, acho que dessa história nova dos Falcons, o Bruno, muito vai ser definido por quem o Penix está se transformando, né? Por qual caminho ele vai seguir, né? Porque a gente sabe que não é fácil a vida de ele é segundanista, né? Mas ele jogou metade de uma temporada, né? Para falar que ele é quase um calouro na NFL, né? Ainda mais caindo lá com o trem andando, com a sombra do Kirk Cousins ali na cola dele o tempo todo, né? Fazendo uma pressão. Esse também é um dos grandes problemas de ter 2 QBs assim, né? Porque a gente não sofre, o Jean não sofre. Se o Baker Mayfield joga mal, ninguém vai ficar enchendo o saco falando para colocar o cara no lugar, né? Exato. Se o Allen jogar mal, ninguém vai perturbar querendo o Trubisky, né? Agora, se o Penix jogar mal, vai começar o burburinho. O Kirk Cousins está lá, hein? Olha lá, o cara tem experiência, né? E aí esses burburinhos vão não tem como, eles sempre afetam o ambiente, né? Mas o Milione, depois de todas essas mudanças, Ray Morris volta novamente pro comando da equipe, né? O que tu acredita que... Tu acredita que, na verdade, o Falcons pode, até porque eu acho que 2 times da divisão, os Falcons é o que mais pode fazer frente ao Tampa Bay Buccaneers. Tu acredita que eles possam tentar, pelo menos, bater de frente? Eu, na verdade, eu tenho uma visão que talvez o Jean vai rir muito da minha cara e eu vou receber muitos comentários aí da galera também falando que eu tô maluco, cara. Mas eu acho que nesse ano, cara, eu vejo talvez os Panthers sendo um pouco melhores do que o Atlanta Falcons, cara. Porque o Bryce Young, eu acho que ele teve uma melhora muito maior do que por exemplo, do que o Penix, né? Que, de verdade, eu peço muito desculpas, galera, mas a minha quinta série não consegue permitir. Toda vez que eu falo o nome desse cara,
toda hora, e aí o Celhão ainda me manda, sério, o Michael Penix seguir. Eu falei, meu pai, não fala outra palavra, não. Mas então, o Michael Penix, que beleza, vai ser o segundo ano dele em jogo, mas ele não teve tantos jogos assim, vamos dizer assim, no ano passado que ele ficou como QB1, então eu colocaria até que esse ano soa para mim ainda como o primeiro ano dele como QB1 mesmo, se a gente for ver bem. E o Michael Penix, o Atlanta, eu não consigo entender até hoje esse draft deles. Primeiro, porque, nem você mencionou, que o Cousins já estava em casa. Segundo, o Michael Penix, se eu não me engano, ele já é mais velho. Ele não é um cara novinho. Então, tipo assim, você não tem tanto tempo, talvez, de casa com o cara. Foi um draft muito esquisito. Muito esquisito. Beleza que o Michael Penix, quando ele entrou em campo, foi melhor que o Kirk Cousins. Ele teve, sim, uma melhora aí no ataque, mas eu não vejo ele dando tanto medo assim, ou então trazendo o ataque tão elevado do Atlanta para conseguir bater de frente com o Tampa Bay. Eu de verdade acho que talvez ele vai brigar com os Panthers, que para mim também teve um draft muito bacana. Os Panthers também draftaram também um wide receiver logo de primeira, né? Eles também draftaram o Tetaroy lá. Tetaroy, que também seria legal se tivesse ido pro Atlantas também, né? O Tetaroy e o Penix. E tem o kicker, né? E tem o kicker. É verdade, eu esqueci do kicker do Atlanta, cara. Agora fala o nome dele. Não dá. Aí cai o vídeo. Aí caiu o vídeo. Putz, é verdade mesmo. Se tem uma coisa que é engraçada, é ver o Atlanta jogar, cara, a galera comentar. Putz, é bom demais. Mas, então, eu realmente vejo isso. Eu vejo, talvez, o Atlanta, talvez, brigando esse ano com os Panthers. Eu sei que a galera acha isso meio maluquice, principalmente com pessoas com quem eu já conversei. A galera acha isso meio maluco, mas eu realmente estou botando um pouco mais de fé no Bryce Young e nesse ataque dos Panthers, que talvez possa ter uma mudança, sabe? Eu vejo, talvez, a defesa também do Panthers também dando um pouco mais de trabalho. Então, para mim, o Atlanta Falcons não vai ser esse cara que vai brigar ou vai dar aí um medo pro Tampa Bay. E um problema que o Falcons tinha, né? Com esse draft, com a chegada do Floyd, eles atacaram fundo, que era o pass rush, né? Que era muito fraco, cara. Os Falcons simplesmente não conseguiam pressionar a linha defensiva deles era terrível e aparentemente eles focaram nisso. Mas o Jean, na tua visão, os Falcons ainda são esse time que pode questionar essa dominância dos Bucks, como tu citou mesmo, as duas partidas contra eles ano passado, né? No ano passado não, né? Na última temporada, que foi ano passado, mas né, que foram derrotas, mas outro vai nessa linha aí do Bruno, que o Panthers pode fazer uma frente. Cara, voltando só um pouquinho na off-season passada, a chegada do Kirk Cousins fez do Falcons o total favorito da divisão, e todo mundo falava que o Falcons ia ganhar tranquilamente. E assim, o Falcons tem as últimas 7 temporadas negativas. O Falcons vinha de drafts em que ele draftou na 4ª, na 8ª e na 8ª. Então, é impressionante como um time virou total favorito simplesmente com a adição do Kirk Cousins, vindo de uma lesão de Aquiles. Então, assim, talvez porque superestimavam o restante do elenco. E aí, fazendo a comparação do que foi o Falcons no ano passado para os Falcons desse ano, eu particularmente não vejo muita melhora. Tá? Eu acho que o Falcons perdeu peças importantes. A saída do Drew Dalman, eu acho que compromete a linha ofensiva. A saída do Grady Jarrett, eu acho que afeta a linha defensiva, que, como vocês falaram, não só o interior, mas também as extremidades, não conseguem gerar pressão, não conseguem converter em sacks. O Falcons foi um dos piores times em sacks e vem sendo por anos. Perdeu Justin Simons numa secundária, então perdeu, vamos dizer assim, 3 nomes importantes. Não teve nenhuma adição no ataque.
Eu, particularmente, eu tenho o Drake London mais baixo do que a grande maioria. Isso não significa que eu acho que ele seja ruim, não é isso. Eu só não consigo achar que ele está na prateleira que todo mundo coloca. Eu acho que ele é um oásis como recebedor dos Falcons, porque não dá para você contar com Darnell Mooney, não dá para você contar com Rondale Moore, Kyle Pitts, ano após ano, a expectativa segue de que ele vai ser o que esperavam que ele seria quando veio do draft, e a gente já está indo aí para o final do contrato e ele não conseguiu mostrar nada. Então talvez esse seja realmente o Kyle Pitts de verdade. Eu gosto demais do Bijan Robinson. Para mim, o Bijan Robinson é um talento absurdo. Só que eu não acho que o Andorinha só faz verão nesse ataque dos Falcons. E concordo totalmente com o Bruno. A gente não sabe o que o Michael Penix vai ser. O Michael Penix fez 3 jogos em que todo mundo achou que a melhora foi absurda, mas assim, ele empilhou número no último jogo contra os Panthers, mas se você avalia o desempenho, ele foi extremamente inconsistente. Ele teve falhas de leituras e de precisão que ao longo de uma temporada inteira podem pesar bastante. Então, assim, óbvio, depois de uma off-season toda ele pode melhorar? Pode. O Penix sempre foi um bom passador em Washington. O ataque era baseado nisso. Mas, como o Bruno falou, é um cara mais velho, é um cara que teve lesões importantes ao longo da carreira. Então, eu não tenho essa total confiança de que ele vai reverter o cenário do ataque. E na defesa, a defesa tem nomes importantes, como um Jesse Bates, como um AJ Terrell. Eu gostei muito do trabalho do Troy Anderson no começo da temporada, mas depois da lesão comprometeu bastante. E a linha defensiva, para mim, enfim, eu acho que é o grande problema dos Falcons. Você dando tempo para o quarterback adversário, não existe secundária que resolva o problema. Então, você falou do draft deles, eu provavelmente eu vou pagar a língua, porque os caras que eu mais peguei no pé, vamos dizer assim, durante o processo de draft, foram todos draftados pelos meus adversários. Então, o Jalen Walker, para mim, eu particularmente eu não gosto de Jalen Walker. Eu acho que ele não é um bom linebacker, mas ele como linebacker ele consegue apressar o passe, mas ele como full-time edge, eu não acredito que ele vai gerar pressão. Então, assim, ele para mim é uma aposta muito grande, ele para mim é total boom ou bust, e eu ainda não vi nada, e eu sou um cara que eu sou meio conservador em relação a isso. Obviamente, eu jamais poderia trabalhar com scout, porque, cara, assim, potencial é uma palavra que me pega muito, entendeu? Então, assim, óbvio que você tem que pesar produção e características e potencial, mas, cara, quando você só se baseia no potencial do cara, mas a produção do Jalen Walker, em termos de sack, ela só veio quando ele atuou como linebacker em blitz. Ele só conseguia ter pressão quando ele atuava como um total externo de uma linha que já tinha 4 vamos dizer assim, apressadores no interior dela. Então, assim, eu acho que ela é um pouco mascarada. Eu sou bem crítico ao Jalen Walker. E o James Pierce, se fosse em 2023, porra, eu acharia ótima escolha. O ano de 2024 dele, para mim, em Tennessee, foi, assim, horroroso. É um cara que, para mim, demonstrou total falta de, vamos dizer assim, de tesão de jogar bola, questionamentos extracampo, e aí quando você vê o movimento que foi feito, como vocês falaram, abrindo mão de escolhas de draft futuro para subir, eu achei bem puxado. Então, enfim, e outros dois é o T-Mac do Panthers, a gente vai falar depois, e o Tyler Shaw do Saints. Então, são caras que eu sempre peguei muito no pé e todos eles foram para adversário. Então, eu com certeza vou pagar a língua. Mas eu ainda prefiro seguir na linha de raciocínio que eu tinha, de achar que não vão ser adições que vão impactar. Eu acho que as perdas foram maiores. E eu tô com o Bruno. Eu acho que eles brigam
com os Panthers, muito mais pelo segundo lugar da divisão. E aí depois, a hora que, enfim, se a gente falar até de campanhas e tudo, eu tenho o Falcons um pouquinho na frente, porque eu acho que o Falcons tem peças mais talentosas, vamos dizer assim. O Drake London, para mim, ele tem mais talento do que qualquer recebedor dos Panthers. O Bijan Robinson, para mim, é absurdo. Enfim, de novo, secundário. O Jesse Bates, para mim, é muito mais talentoso. O AJ Terrell é muito mais talentoso que um JC Horn, por exemplo. Então, o próprio Kaden Ellis, que atuou como inside linebacker também. Então, eu acho que o Falcons tem mais talento. Mas, enfim, não gosto do trabalho do Raheem Morris. Eles trocaram de coordenador defensivo. Então, não sei. Eu não... De novo, a gente sofreu com eles ano passado. As 2 vitórias pesaram muito, mas eles acabaram fazendo o que eles sempre fazem. A gente brinca, o Falcons falconizou. Então, enfim, eu ainda tenho eles mais baixo do que muita gente. Cara. E no ano passado, os Falcons ainda davam uma sabotadinha ali no Bijan Robinson, né? Porque ele teve, em muitos momentos, uma carga muito menor do que ele poderia ter ali para carregar as bolas, né? Então, vamos ver como vai ficar essa situação dos Falcons. A previsão aqui de vitória no site é 7,5, ou seja, 8 vitórias. Ainda não é o suficiente, né, para bater o Tampa Bay, mas eu acho que fica muito nessa margem também. Eu não acredito que seja... Acredito que eles podem melhorar o desempenho do ano passado para cá, mas ainda não acredito que seja o suficiente. Tá? Teve alguns lances ali do Michael Penix que eles me deram uma assustada, mas uns momentos meio perdidaços, então ele tem que corrigir essas questões. Passando para o outro time da divisão aqui, vamos para Charlotte. Falar de Carolina Panthers. O Carolina Panthers que terminou a última temporada com um recorde de 5-12. E aí a pessoa vê um recorde de 5-12 e fala, mas isso é uma merda. Mas aí teve um breve respiro ali, um suspiro de esperança ali na metade final da temporada, né? Depois que o Bryce Young começa de titular, vai pro banco, vem o Ed Dalton, depois ele volta como titular e aí dá uma melhorada aí, cria uma esperança no torcedor, né? Então, com o David Canales, né, comandando o time, o ex-offensive coach do Tampa Bay Buccaneers, e nessa temporada eles tentaram, né, pelo menos, reforçar o ataque pro Bryce Young, né, dar armas para ele. Trouxeram de volta aí o Hunter Renfrow e trouxeram o Tetairoa McMillan no draft, né, na primeira rodada. Depois trouxeram também o Nick Scotton. E das movimentações do Tampa Bay, não, do Carolina Panthers, acho que são as 2 principais. Trouxeram também o Sam Martin, um velho conhecido aqui de Buffalo, né? Era o nosso ex-Panther. Mas e agora vocês têm o nosso ex-Panther, né? Sim. O Jay Camarda, né? Jay Camarda. Verdade. É verdade. Que tá... A gente chora ou a gente ri hoje? Depende do Camarda que vai chegar. Se for o Camarda dos 2 primeiros anos, vocês estão bem. Se for o do último ano, meu amigo, eu não sei o que aconteceu, não. Complicado. Mas é isso. A gente até brincou num dos episódios aí passado que vai ser uma das narrativas do Hard Knocks dos Bills, a disputa de Panthers, porque temos 2 no elenco. Então ele vai ser aí protagonista também. Mas eu começo com o Jean, porque ele já deu um spoiler sobre a provável opinião dele sobre o Macmillan, né?
E aí eu queria saber de ti as tuas questões com essa chegada dele e sobre o Carolina Panthers, né? Se tu acredita que o Bryce Young consegue dar esse salto na NFL que ele ainda não deu? Tá, vamos lá. Só para começar pelo T-Mac, eu sempre falo que eles escolheram o T-Mac mirando no Mike Evans e eles vão acertar o Keon Coleman. Então, Aí é uma vacalhação, né, velho? vocês tirem suas próprias conclusões. Então, cara. E eu falo isso como torcedor de Florida State, tá? Como um cara que dependeu muito do sucesso do Keon Coleman. Ele foi bem no meu time, mas, enfim. Cara, eu particularmente, eu acho... Enfim, eu não acho que o T-Mac vai ser uma prateleira alta de wide receiver 1. Eu acho que o Panthers ele tem um grupo aí de wide receiver que dá condições para o Bryce Young trabalhar. Eu ainda acho que o Adam Thielen tem lenha para queimar. Eu acho que é um cara extremamente inteligente, mas óbvio, enfim, a idade vai chegando, o declínio físico ele traz o declínio técnico também. Então, tem um Jalen Coker que é talentoso, você falou do Hunter Renfrow, a gente não sabe quem que vai chegar, mas enfim, eles têm tentado dar algumas armas, mas, de novo, eles não têm um Drake London, falta um cara de mais talento, eles esperam que o T-Mac seja esse cara, eu particularmente tenho dúvidas, mas enfim, eu acho o T-Mac muito engessado, eu acho ele muito durão, mas enfim, falando do Dave Canales, cara, o Dave Canales para mim, ele é um cara que ele evoluiu o nosso ataque. Para mim ele foi fundamental para o sucesso do Baker, porque é um cara que trabalha muito lado, vamos dizer assim, psicológico, motivacional, é um cara que foi inteligente ao desenhar jogadas simples para o Baker Mayfield, trazer a confiança dele de volta, mas eu não sei até que ponto que isso foi inteligência ou limitação. Isso funcionou muito bem também para recuperar o Bryce Young. Eles tiveram um pouco de sorte com a situação do Andy Dalton, que a gente não sabe que se o Andy Dalton não tivesse tido o acidente, às vezes se o Bryce Young teria voltado realmente ou não, mas enfim. E sim, quando o Bryce Young voltou, ele melhorou, ele realmente melhorou. Eu só não sei se ele melhorou a ponto de falar que o Bryce Young está totalmente recuperado, mas quando ele deixou o time, eu acho que eu entendia que o Bryce Young estava praticamente acabado, e não foi o caso. Então acho que é mérito sim do Dave Canales. O que eu acho dele é que ele é insosso, ele é um cara que ele tem o plano de jogo dele sem graça, então eu acho que falta diversidade, eu acho que falta talento no time, então eu acho que o time do Panthers é um time que ele naturalmente ele tem um teto. Acho sim que o trabalho que tem sido feito é importante para a mudança da cultura da organização. O Panthers era chacota, e eu acho que assim, você conseguir ser competitivo. A narrativa que se formou do Panthers foi muito em virtude da volta da bye, daquele jogo contra os Chiefs, onde eles conseguiram competir, e aí falou, o Panthers melhorou, só que depois da bye, o Panthers ganhou 2 jogos, e os 2 no overtime, acho que foi Cardinals e dos Falcons. Então assim, foi competitivo, mas não conseguiu ter resultado. Mas eu acho que essa segunda metade dos Panthers é o que a gente vai ter nessa temporada. É um time chato. É um time que dentro da divisão vai ganhar jogos. É um time que vai para outros, enfim, confrontos não sendo favorito e vai fazer um jogo truncado. Então, eu vejo eles chegando num patamar muito parecido com os Falcons, em termos de vitória, mas porque eu acho que o Panthers tem um teto. Eu acho que o Falcons tem suas limitações de treino, de cultura, administração do time, enfim. Eu acho que os Panthers, eles são limitados, vamos dizer assim. Mas, para mim, tá ali. Falcons 8 vitórias, o Panthers 7. Mas é uma briga. Eu acho que, enfim, o que o Bruno falou. Eu vejo esses times, talvez o Panthers superando os Falcons. Só para matar na defesa, eu gosto muito da adição do Nick Scotton.
Para mim, eu brinco que eles conseguiram o melhor edge de Texas A&M, porque eu nunca fui fã do Shemar Stewart. E então tem o Nick Scotton. Eu gostei muito do Princely Umanmielen. Acho que tem potencial, vamos dizer assim. Então, eu acho que o Panthers está se reconstruindo. Trouxe o Bobby Brown. Se o Derrick Brown conseguir ficar saudável, acho que é uma linha defensiva ali de respeito, vamos dizer. Não gosto dos linebackers. Acho que trouxe o cara do Rams, né? Acho que é Rosebud, enfim, não lembro o nome dele. Mas não gosto de Josie Jewell. E a secundária, para mim, é bem crítica, vamos dizer. Acho que o J.C. Horn foi um overpay, não acho que performe da maneira que ele foi pago. Então, de novo, o Panthers também falta talento, mas eu acho que ele vai ser um time... e tem a adição do Tershawn Wharton também na linha defensiva, que eu acho que é um bom nome para rotação. Então, enfim, acho que é um time... e tem o Trevor Morrick, que veio do Raiders. Esse é um bom nome para secundária. Vai ser um time chato. Resumindo, o Panthers eu vejo ele como um time chato, e eu vejo o Falcons como um time que vai subperformar e poderia chegar mais longe, e o Panthers eu acho que vai bater no teto. Entendi. O Shemar Stewart, que, enfim, né? Tá vivendo toda a sua situação engraçadinha nos Bengals, né? Os Bengals que vivem uma situação toda engraçada com seus edges. Tanto o Shemar Stewart quanto o Trey Hendrickson, né? Que momento vive o Cincinnati Bengals. E o Sam Hubbard aposentando, né? O Sam Hubbard aposentou, o Trey Hendrickson possivelmente não renova, que zona, né? Que momento vive. Não dá. A defesa já era ruim com os caras. Imagina sem eles, velho. Isso que é brutal. Que momento vive o Cincinnati Bengals. Mas eles não são pauta hoje. Bruno Milioni. Carolina Panthers está aqui com a porcentagem de vitórias 6,5. Muito parecido com o que o Jean falou. Ali 7, né, vitórias. Tu acredita também que vai por esse caminho aí é uma reconstrução, né? Mas que esse teto dos caras lá dos Panthers vai ficar mais evidente? Eu acho que o Jean mencionou no final ali uma coisa muito... Acho que a palavra certa para os Panthers vai ser isso, né, cara? Eles vão ser chatos, eles vão ser os caras que vão irritar, assim, um pouco mais. Não acho que vão ser um time competitivo a ponto de, que nem a gente mencionou, a ponto de talvez tirar a liderança do Tampa Bay, ou talvez de até mesmo surpreender, como, por exemplo, foi um time como o Commanders, na temporada passada. Então, assim, eu vejo o Carolina Panthers incomodando muito mais, incomodando times como, por exemplo, o Atlanta Falcons, que é o que a gente mencionou aqui. Eu acho que eles vão ficar brigando ali de foice mesmo, para ver quem que fica com o segundo lugar. Eu vejo que o Bryce Young, quando ele é draftado, né, nos jogos que ele esteve em campo, ele sempre era um cara muito assustado. A gente via, tudo bem, é normal a gente ver um crescimento, né, quando você drafta um jogador e assim ele entra para a liga nos primeiros jogos, vai existir realmente um crescimento. Não é todo mundo que já entra jogando 100%, mas o Bryce Young, cara, ele parecia eu, se você botar eu num ringue com um cara do UFC, velho. Eu vou ficar em choque, velho. O Bryce Young todo tempo tava em pânico. E o bacana é que a gente viu nesses últimos jogos que ele teve ali na temporada com os Panthers, já um Bryce Young mais calmo, um cara que conseguiu, já você vê no semblante dele que ele não tava com esse espanto todo, e com isso ele conseguiu replicar um pouco do que ele fazia ali do college, né? Então eu consegui ver que talvez essa calmaria é o que trouxe para mim essa esperança de que talvez a gente veja um Bryce Young aí melhor nessa temporada.
E aí, com isso, talvez não é por à toa que aí os Panthers vão lá e começam a melhorar mais, dão mais armas pro Bryce Young. O Panthers acho que teve 8 picks nesse draft, então eles tiveram assim muita coisa para tentar draftar ali. Pegaram acho que 2 edges logo depois do Tetaroy. Então você vê que assim é um time que realmente está querendo reconstruir a franquia, assim, está tentando mudar a sua cultura. É uma coisa também que o Jean mencionou ali, essa palavra é muito bacana, porque realmente tem muito time que entra nessa cultura de Paulo Antunes quem diria, né? Mas a cultura perdedora que ele sempre menciona do Miami Dolphins, eu vejo que os Panthers não estão com essa visão. E eu não acho que vai ser esse ano, que talvez os Panthers vão ser um time competitivo a ponto da gente realmente começar a se preocupar com eles, mas eu vejo eles incomodando, cara. E todo time que incomoda aí na sua divisão sempre vai ser os times da divisão que talvez sofram um pouco mais com ele, cara. Que nem a gente já mencionou várias vezes. Para mim, quem vai ficar sofrendo com ele nessa questão vai ser o Atlanta Falcons, cara. Mas para mim, os Panthers é isso. O Jean falou perfeito, cara. Eles têm um limite. E acho que é esse mesmo. Pensando assim, que nem a gente falou antes, não sei se a gente depois vai falar sobre questão de números, mas para mim, os Panthers, eles são um time de 8, 7 vitórias no máximo. Eu tenho essa visão. Então os Panthers são os famosos não ganhou, mas foi guerreiro, né? Não tem jeito. Então, é a previsão aí dos Carolina Panthers. E aí, cara, a gente vem pro outro time, pro último time da NFC, que eu acho que hoje é o que vive a situação mais catastrófica, né? Nesse momento na divisão, que é o New Orleans Saints. Que, cara, como se já não tivesse as coisas indo devagar. No meio ali da off-season, o Derek Carr anuncia que vai se aposentar e tal. Pô, não que ele estivesse performando de um modo em que as pessoas fossem sentir falta, né? Mas, assim, quando a gente pega os nomes da disputa dos futuros QBs, não é nada animador, né? E aí, cara, não tem como não falar de New Orleans Saints sem citar quem vai ser o quarterback dos Saints, né? Porque por mais que wide receivers, running backs, edges, corners façam as suas diferenças, se não tiver um quarterback minimamente utilizável, esse time, né, não vai a lugar nenhum. Mesmo que tenham ao redor de qualidade. E aí, quando a gente pega os Saints, a gente tem Spencer Rattler, Tyler Show, é isso, né? Pegou na segunda rodada, que na escolha 40, se não me engano, 41, que eu lembro que quando ele saiu, tava igual aquele meme da Turma da Mônica, que é todo mundo correndo, que o mundo tá maluco e tal, que a internet realmente ficou enlouquecida. E eles trouxeram para essa temporada alguns veteranos, né? Porque assim, a gente sabe que além de tudo isso, os Saints ainda vivem uma crise com o seu cap todo ano, né? Então, eles não têm, quer dizer, eles têm o que fazer, que é entrar logo no rebuild e aceitar o destino deles. Mas enquanto eles ficam postergando isso, eles ficam trazendo veteranos. Então, para essa temporada, ó, Ken Akers, running back, Brandon Cooks, Justin Reed, safety. Então, assim, cara, é complicada essa vida do Saints. Trouxeram o Kelvin Banks Jr., né, de Texas, na primeira rodada do draft, na nona escolha. Mas, Jean, que momento vive o Saints, né? Não tem perspectiva, pelo menos na minha visão, alguma de melhora, né? Acho que o futuro do Saints para o torcedor, acho que é tenebroso, né? Então,
O Kellen Moore vem, aceita o trabalho, né? Mas até que ponto será que o head coach novo vai conseguir resolver uma situação tão complicada, né? Como essa que vive o New Orleans? Você me perguntou que momento vive o Saints, eu te respondo como torcedor dos Bucks o melhor possível. O Saints é sem dúvida o time que eu mais odeio da divisão. Sempre foi o time mais chato, com torcedores mais chatos. Talvez o time único da divisão que tenha torcedores também. Então, enfim. E aí, cara, vocês falaram de cultura. O Saints é o retrato de uma cultura pobre, de uma cultura derrotada. O Saints ele está colhendo exatamente. Cara, não existe uma possibilidade do Saints retomar um caminho decente sem a saída do Mickey Loomis. Não existe esse cenário. O Mickey Loomis ele está tentando achar o fundo do poço e ele está cavando muito, assim. Não sei se esse poço tem fundo. Então, cara, é um time que eu brinco com os amigos, com torcedores do Saints, inclusive, quando eles começam a falar do Saints e aí me fala de Alvin Kamara, me fala de Cam Jordan, me fala de Demario Davis, cara, a sensação que eu tenho é que a gente parou no tempo, a gente está falando de 2018. Então, não dá para você continuar vendo algo positivo em um time que se escora em jogadores que, enfim, Cam Jordan está indo para sua 15ª temporada, e não é que ele está indo para uma 15ª temporada jogando igual um Demario Davis, pelo menos está jogando. O Demario Davis ainda está jogando bem. O Cam Jordan, ele acabou. Tem um vídeo, cara, que é viral nessas últimas semanas do Cam Jordan fazendo um treino naqueles circuitos, onde você faz pegando coisa no chão. Cara, assim, chega a ser trágico. Tipo, cara, eu brinco, eu não sei se é mais vergonhoso ver o Cam Jordan numa situação dessa ou pensar que alguém postou isso de uma maneira positiva. Então, cara, esse é o retrato do Saints. É um time, igual vocês falaram, vive no purgatório, não digo nem purgatório, vive no inferno realmente do cap, e me dá um contrato de 51 milhões, 3 anos para o Chase Young. Então, assim, é um time que é repleto de decisões erradas. Cara, vamos lá. Kellen Moore, ele é questionável como coordenador ofensivo. Tudo bem, ele foi campeão pelos Eagles, ok, mas o trabalho dele sempre foi um trabalho questionado. Ele só aceitou porque ele era a última opção. Porque ele sabia que porque ninguém, é o que vocês falaram, o Joe Brady não quis ser treinador do Saints, ninguém quer pegar essa bomba, entendeu? Então, você tem talvez um Brady que tem seu mérito como coordenador defensivo para tentar melhorar um pouco em termos de treinamento. Cara, o Saints ano passado era assustador você ver ele tentando defender o jogo corrido ou jogadas em profundidade e ele errando todos os tackles. Era uma coisa assim, você olhava e falava, cara, isso parece piada, de verdade. Assim, óbvio que como rival, pô, eu adoro ver isso, eu acho engraçado, mas chega a ser assustador, sabe? Você vê uma situação em que você vê que seu time é mal treinado, seu time é mal gerido, e, cara, eles estão realmente colhendo o que plantaram. Não tem. Se a gente for tentar destrinchar posição por posição, quarterback é o que vocês falaram, não tem. Para mim, é uma escolha. A escolha do Tyler Shaw, para mim, numa segunda rodada é absurda. Um cara que foi reserva do Justin Herbert, teve lesões importantíssimas. Em 6 anos, ele não conseguiu se firmar, não conseguiu ter. O pessoal fala, mas ele é experiente em 6 anos. Não, cara, se você pensar, ele em 6 anos ele teve menos snaps do que muito jogador em 3. Então, um cara com uma mecânica horrível. E aí você vai colocar ele para brigar com Spencer Rattler e Jake Haener. Então, cara, running back, você confia no Alvin Kamara, que para mim
é sim um ídolo do Saints, mas eu fico provocando meus amigos falando, cara, vocês têm um ídolo que nunca atingiu 1.000 jardas. Tipo assim, ele nunca correu para mais de 1.000 jardas. Mas a gente sabe que o potencial dele é outro. A gente sabe que ele é um exímio protetor de passe, arma na recepção. Óbvio que a gente fala isso brincando, tirando sarro, mas o Alvin Kamara é uma referência. Mas assim, ele não tá ficando mais novo, né, cara? Você tem um grupo de recebedores com Chris Olave que briga com o Tua para ver quem que sofreu mais concussão. Então, a gente não sabe até que ponto vai ficar saudável, mas é um talento. Você tem o Rashid Shaheed, que serve para alongar o campo, mas é o seu wide receiver 2, em que você não pode desenhar um plano de jogo para ele, porque ele não faz nada diferente do que esticar o campo. Uma briga de tight end que, para mim, cara, Juwan Johnson, Taysom Hill, chega a ser, enfim, piada. Uma linha ofensiva remendada, aposentadoria do Ryan Ramsey, saída do que foi para os Jaguars, enfim. E aí você sim, drafta um Kelvin Banks, mas você vai ter que reajustar aí o Taliese Fuaga, então fazer essa transição não é fácil. Para mim, o único ponto de talento da linha ofensiva é o Eric McCoy. Tem um César Ruiz bem fraco. E na defesa, mesma coisa, cara. Defensive line deles, com Cam Jordan e Chase Young. Para mim, a única pessoa que se destaca um pouquinho é o Brian Breezy. Demario Davis não está ficando mais novo. Pode-se esperar um declínio físico. Você perdeu um Paulson Adibo, que era um bom jogador na sua secundária. Eu gosto muito do Alontae Taylor. Eles draftaram o Quincy Riley, que também era um nome que eu gostava, mas eu acho que eles fazem meio que a mesma função, vamos dizer assim, então vai ter que entender quem que vai jogar externo e quem vai ser o níquel. E a chegada do Justin Reed melhora um pouco esse grupo de safety, mas, cara, é difícil. É que é o Saints dificilmente, ele não presta nem para tancar. Então eu acho que o Saints ele vai acabar tendo aí umas 4, 5 vitórias, mas de verdade é além do que eles mereciam. Exatamente. E aí, cara, quando a gente vê o Saints, eles começam a temporada 2-0, metendo 47 pontos nos Panthers, 44 nos Cowboys, e aí gera uma comoção. Uau, o New Orleans Saints vem voando para essa temporada, né? Olha só o Derek Carr jogando, impressionante. E aí, depois disso, a gente viu o Saints de sempre, né? Então, imagina que essas 2 vitórias a menos, né, não teriam feito para melhorar a questão da escolha do Saints, né, no draft. Poderiam ter tido um futuro melhor. Não que o Kelvin Banks não seja uma escolha ruim, mas enfim, né? Mas é questionável onde foi feita, né, também. Eu acho que o dia 2 do Saints foi muito ruim. Assim, foram 2 reaches absurdos. Eu gosto do dia 3, eu gosto do Dennis Stutzman, eu gosto do Quincy Riley, e eu acho que o Devin Neal pode agregar esse grupo de running back, mas o dia 2 do Saints foi muito ruim, e o Kelvin Banks, apesar de ser uma necessidade, eu achei bem alto saindo na escolha do Saints. Ele saiu na 9, se eu não estou enganado. Mas é isso, né, o Milione? A gente não tem muito a falar do Saints, coisas boas, né? O que a gente fala do Saints é postergando a queda deles, né? O inevitável é porque eu acho que eu não queria usar a palavra fracasso porque eu acho muito forte, mas cara, não vem nenhuma outra na minha cabeça no momento. Eu brinco que assim, o Saints ele precisaria fazer o que o 49ers fez. Assume o Dead Bunny, cara, rebuild completo e bora. O Saints não poderia nem fazer isso,
porque de dead money eles tinham 300 milhões. O dead money do Saints, ele é maior do que o cap. Então, assim, não dá nem para você... Todo mundo fala, implode e começa de novo. Até para isso é difícil, e eles continuam reestruturando o contrato de Cam Jordan, eles continuam reestruturando o contrato de Demario Davis. Então, assim, cara, a única saída do Saints é essa. Assume o rebuild. Cara, acabou, não tem o que fazer. Paga o máximo de dead money que puder. Agora eles vão ter uma paulada, mesmo com a aposentadoria do Derek Carr, e aliviando um pouco. Ainda sobra uma paulada para eles, e junta com o Ryan Ramczyk, eles têm aí, sei lá, 50, 60 milhões com 2 jogadores aposentados. Então, cara, até para implodir é difícil. Cara. Até para implodir é difícil, até perder os caras não conseguem. É muito triste. Assim, para quem torce pro Saints, acho que vive-se uma época extremamente triste. A gente sempre menciona aqui que, beleza, os Bills tiveram épocas de trevas, assim, um negócio bem complicado, mas acho que a gente nunca viveu uma tristeza desse tamanho, pelo menos que nem o Saints está vivendo. Aquilo que a gente mencionou, né, sobre cultura perdedora, os Saints estão vivendo isso, cara, porque realmente precisaria reestruturar para conseguir passar por isso. E os Saints, que me corrijam se eu estiver errado, cara, mas eu tenho quase certeza que eu não tô, porque isso está muito marcado na minha cabeça. Foi o Saints que poderia ter ganhado do Kansas City no ano passado e me conseguiu perder por causa de um snap que o Derek Carr tá olhando pro lado e o snap vem no meio do peito dele. E aí você fala assim, velho do céu, por que isso, cara? Por que... E aí, de verdade, aí, naquele momento ali eu senti um ódio muito grande do Saints, que o Jean ele mencionou ali, que é o time que ele mais tem rivalidade ali, né? Naquele momento, eu odeio mesmo. Essa palavra teve uma entrevista do Jason Licht, que é o nosso GM, para um canal que faz cobertura dos Bucks, e aí eles perguntaram, tipo assim, qual é o qual o maior rival, ou qual é o time que você, tipo, menos... Ele nem esperou o pessoal terminar de perguntar. A resposta dele foi, eu odeio Saints. Eu odeio Saints. Ele falou isso assim, eu falei, cara, esse cara representa a gente, entendeu? Porque é é o pensamento de todo torcedor. Eu odeio Saints. E nesse momento eu odiei também, cara, porque as pessoas sabem que eu também tenho um problema com Kansas City, obviamente, tô torcedor de Buffalo Bills, né, no finalzinho sempre vai ter, mas, cara, que ódio que eu tinha, porque tava muito pra ter ganho, dava muito pra tava jogando, e me faz uma mancada dessa, então eu compartilhei um pouco desse ódio com o Saints, mas é um time que, se tem um meme que eu acho que explica muito bem, cara, é aquele meme dos Simpsons que o cara tá espancando e a galera fala, stop, he's already dead, cara, ele tá morto, velho, para de bater no cachorro morto, gente, por favor. Infelizmente, que dó, cara, se tem algum torcedor do Santos que tá ouvindo isso, eu peço desculpas, cara, mas realmente que dó, minhas condolências a vocês, porque realmente tá foda. E ainda quando o Derek Carr vai lá e fala que aposenta, eu não sei, eu realmente começaria a repensar. Não, mas o pior é que isso foi levado por todo torcedor do Santos como a melhor coisa que aconteceu para eles. Como, cara? Me explica isso de verdade. Tyler Swain vai ser a resposta? Tipo, eu não sei. Essa é a questão. E aí você tem um Spencer Rattler que começou 6 jogos e perdeu 6. Então, se vocês acreditam que realmente o problema do time era o Derek Carr, eu entendo que o problema do time era ter dado o contrato que foi dado, a reestruturação de contrato que foi dada para o Derek Carr, e ainda ter que continuar pagando um cara aposentado. Eu acho que esse é o grande problema. Não o grande, mas é um dos. E como é que você deixa um cara desse aposentar? Eu não sei como é que, obviamente, a gente não sabe como é que foi, mas como é que você deixa um cara desse aposentar? Fala, não, negão, porra, vamos contigo aqui. Você pelo menos vai ficar aqui para dar pelo menos uma olhadinha no... Cara, foi um negócio muito esquisito. Derek Carr nem tá, me corrija se eu estiver errado, mas acho que ele nem tá tão próximo, assim, de uma idade absurda para conseguir aposentar, sabe? É que acho que foi uma lesão que ele não conseguiu recuperar, né? Eu acho que foi... Mas fica no banco, pelo menos, dando né, finge, pelo menos, para você fingir que você tá ali, sabe? Parece eu que fico olhando quanto tempo falta para eu aposentar, sabe? Você fica assim, nossa, falta tempo pra caralho. O Derek Carr tava... Caraca, velho, não, infelizmente, o Santos não tem muito o que falar. Tem estrada ainda, né, velho? Rapaz, sabe o que
É um negócio que nada a ver isso daí, né? Mas o meu avô falou que pessoas que não enxergam de um olho pode aposentar mais cedo. Eu não enxergo de um olho, né? Eu falei, caraca, tô felizão. Falei, que isso, estourei. Falei, vou aposentar daqui uns 5, 6 anos. Aí fui pesquisar com um advogado. Pô, você pode realmente aposentar mesmo mais cedo. Falei, caraca, que legal, cara. É isso, quando você tiver 42. Aí eu falei, tem um tempo ainda. Tem um tempo eu achei que eu poderia aposentar daqui uns 5 anos, tava fazendo plano já. Falei, nossa, aí estourei. Sensacional. Mas eu coloco aí o Saints com Entendi. umas 4, 5 vitórias, cara. Porque é o que eu falei, nem para tancar eles prestam. Inevitavelmente eles vão roubar uma partida dessas, né? Vão dar um choque na liga, e a linha deles aqui de vitórias é 6.5. Acho que tá até alta, né? Alta. Eu acho Pra nível, mas é isso, cara. Confiando mais no Saints do que nós. Eu ia fazer uma pergunta pro Milione, mas eu ia me complicar nela, porque eu não lembro a resposta da pergunta que eu ia fazer para ele, que também serviria para mim, que é: qual seria o recorde que tu acharia que a gente sairia dessa nossa disputa contra a NFC Sul? Até porque eu tava vendo aqui o calendário, e no intervalo de 7 partidas a gente vai fazer as 4 contra a NFC Sul. Então vão ser partidas bem coladas. Só que eu simplesmente não lembro as apostas que eu fiz lá no episódio em que a gente verificou o calendário da equipe. Então, aí você me pegou também, porque eu também não me lembro também agora o que a gente colocou. Eu precisaria revisar lá, velho, o que a gente colocou lá. Eu lembro que eu coloquei a partida contra os Buccaneers difícil. Eu lembro que eu coloquei a partida contra os Falcons difícil. Se não me engano, a partida contra os Falcons é que a gente vem de bye. Ou assim, que a nossa bye é bem cedo, né? Bem cedo. E eu lembro que por isso eu coloquei a partida contra os Falcons difícil, porque às vezes a gente volta numa preguiça incrível de uma bye week. Então, pode acabar afetando. O Buccaneers a gente vai enfrentar em casa, né? Primeiro que a gente enfrenta eles agora na Precision já mês que vem, né? Tem dois. O que não é normal, né? Pelo menos, enfim, eu não sei o calendário de vocês, mas do que eu tenho acompanhado dos Bucks, no período que eu acompanho, não é normal você enfrentar na pré-temporada alguém que você vai enfrentar na temporada regular. Não é. Não mesmo. Mas aí, provavelmente, a gente, né, como toda pré-temporada, você joga com o seu time reserva. Mas é uma coisa realmente que não é. Ainda mais sendo, acho que é o terceiro jogo, né? Porque acho que a gente é o terceiro jogo. Então é um jogo que já tem até um pouco mais de titulares, assim, vamos dizer assim, mas é estranho. Achei. Estranho. Também achei. Quando eu vi até, eu falei assim, ué, será que eu tô vendo errado a agenda? Eu já tô vendo a agenda da temporada. Eu falei, não é real mesmo, a gente pega eles agora mês que vem. É, incomum. Mas eu tenho derrota para os Bills, tá? Então tá tranquilo. Eu não fui coagido para poder participar do episódio. Já tinha isso antes, já. Tá? Não, sem problema. Essa regra não foi imposta. Mas, deixa eu ver aqui. Não é contra os Falcons o milhão, a nossa bye, é contra os Panthers. Confundiu o time. O Falcons é antes da nossa bye. É Falcons, bye. Falcons, bye, Panthers. Isso eu acho que é um problema para vocês, bye, né? Panthers. Eu acho que a bye de vocês está um pouco cedo, né? Tá bem cedo. É uma coisa que a gente falou aqui, que assim, obviamente todo time acho que prefere ter a bye já mais pro final, principalmente porque você já quer descansar a galera já pensando já em playoffs, mas meio chato realmente no começo. Eu achei. É complicado isso. A gente pega o Saints no quarto dia, né? No quarto dia já é Saints. Quarto jogo. Qual que é a previsão de vocês para os Bills? A minha era 12-5.
A minha tava um pouquinho mais alta. A minha eu tô com 14 vitórias aí, cara. Eu tenho Bills Mas 12, tá bom, 13. pô. Mas eu acho que. Talvez até Uhum. 13. Eu joguei safe, eu fui na margem de erro, uma vitória para mais, uma vitória para menos. Ano passado eu fui 11-6, esse ano eu tô 12-5. Vai subindo. Tô na margem, Na verdade, aos já, pouquinhos eu os vou cara evoluindo. aqui, eles estão tentando fazer o negócio inverso, que eles estão tentando sempre colocar um pouco mais para baixo, para falar assim, não, Se empolgar. vamos fingir que é pra sorte ninguém olhar, entendeu? Tem uns caras que tá com esses negócios aí tentando fazer coisa inversa. Tem. A gente não vai estender muito, não, mas só para eu ter a impressão dos torcedores. Vocês consideram os Bills subestimados? Cara, ano passado eu considerava. Ano passado a gente conversou que a gente considerava os Bills que estavam sendo bem subestimados, principalmente em todo aquele movimento, né? Saída de Diggs, saída de Poyer, Micah Hyde, né? Que já vinham muito mal, muito mal. Então a gente sabia que a saída deles ia afetar, sim, mas não tanto quanto as pessoas andavam falando, né? E foi o que se mostrou. Que mesmo com a saída deles, mesmo com a entrada de jogadores questionados por nós, né? Como o Damar Hamlin, que a gente questionou a titularidade dele a temporada inteira, mesmo assim, fez o suficiente, sabe? Então, ano passado a gente achava subestimado. Eu achava os Bills subestimados. Esse ano, eu acho que tá meio a meio ali. Eu acho que tem muita gente superestimando muito o nosso time. Eu já vi alguns comentários de gente grande mesmo, sabe? Na mídia aqui, colocando os Bills muito lá no alto, o que me parece contra o que vem acontecendo aqui na franquia, né? Porque quando coloca uma equipe tão alta assim, eu imagino que a pessoa tem em mente que a equipe fez uma evolução de um ano para o outro, né? Corrigiu erros e tudo mais. E o que a gente vive batendo é que os Bills não corrigiram seus erros do ano passado. Melhoraram minimamente as armas do Josh Allen, né? Minimamente mesmo, porque a arma inicial foi o Joshua Palmer, que não é nada especial, né? Defensivamente, o nosso maior pecado é o jogo corrido. Não corrigir o jogo corrido. Então, assim, as grandes questões que os Bills iam a resolver não foram resolvidas. Então, cara, eu acho que muitos superestimam muito. Acho que a gente tá ali um nota 7, 7,5, talvez beirando 8 ali. Não acho que estejamos muito além disso, não, de verdade. Pode soar um pouco pessimista, mas é por aí. O Célio tá tentando fazer o inverso de novo, gente. Ele tá tentando colocar lá pra baixo de novo. A zica reversa. Ele tá tentando fazer a zica reversa. Não, mas isso é verdade. Ano passado a gente ficou até... eu vou falar a verdade mesmo, eu fiquei puto mesmo. Porque teve nego que tava colocando os Bills com uma quantidade de vitória igual dos Panthers, cara. Eu falei, porra, isso é ridículo. Colocando que os Bills não conseguiriam chegar aos playoffs e tudo mais, porque colocando que Stephon Diggs era a cara dos Bills, aparentemente, porque assim que o Stephon Diggs saiu, parece que acabou o time. Eu lembro de uma previsão que os Bills tinham 6 vitórias na temporada e eu me indignei ali, cara. Falei, isso, pelo amor de Deus. Tinha muito lugar colocando isso. Então, realmente, ali tava muito... A galera tava muito subestimando a gente. E já agora inverteu, a ponto de que nem o Celão mencionou, eu já vi nego colocando que talvez seja o time a ter todas as vitórias da temporada. Cara, isso não. Aí é muita loucura, principalmente vendo que a gente já vai ter Baltimore Ravens logo no primeiro jogo, né? Eu acho que eu gosto mais do elenco dos Bills do que a grande maioria, pelo menos do que eu vejo falando. Por isso que eu perguntei até para entender. Eu acho que eu gosto mais do elenco no geral, mas eu acho que carece de um jogador elite, óbvio, tirando Josh Allen, mas assim, eu acho que carece de jogadores elites para o resto do ataque mesmo, por exemplo.
Para a defesa também, eu acho que falta, tipo assim, 2 caras que você fala, tipo assim, pô, esses caras seriam, tipo, top 3, top 5 da posição, ou coisa do tipo, mas no geral, como grupo, e eu acho que eu gosto muito mais do que a maioria. Minha questão também é a secundária, mas eu gostei do draft de vocês, eu acho que o Maxwell Hairston, a lesão dele é simples, né? É lesão simples. Aparentemente ele deve voltar já logo no começo, assim, pelo que eu vi. É que eu imaginava que o Maxwell Hairston seria um níquel, e eu gosto do níquel de vocês. Então, eu acho que ele vai acabar sendo utilizado como externo Como mesmo. corner, E vocês não tiveram muitas saídas relevantes. Beleza, Russell Douglas, o Von Miller, mas que não tiveram impacto, vamos dizer assim, na temporada passada. E eu gosto do Jordan Hancock, eu acredito que ele tira o Damar Hamlin do time, tá? Então, fique tranquilo. O Ele Damar pode fazer essa função, né? Pode. O Damar eu tenho muita coisa de falar dele, né? Porque tem aquele lance, né? Que toda vez que eu falo dele, eu fico com o coração sentido. Então, sabe aquela pessoa que você gosta tanto? Você até fica com ela? O Damar é isso. Então eu nem bato tanto, mas a vontade que eu tinha que ele não ficasse como titular era gigante. Mas massa. Não, mas acho que para mim são 12, 13 vitórias. Eu acho que é o meu pensamento. Até porque o calendário dos Bills em casa é meio complicado, né? Tem muito assim, jogo. Nada de braçada na divisão, né? Aí não é aquela história, não digo que vai chegar nesse nível porque a divisão é fraca, só assim, digo que o nível de competição dentro da divisão cara, para mim é uma disparidade muito grande, assim. Eu particularmente que confio pouco nos Dolphins, muito menos nos Jets. É isso. O que tá vindo em crescente, mas ainda tem muito evolução dos Patriots, né? Mas eu não consigo ver nenhum deles sendo um time de 2 dígitos. Então, quando você tem um Bills que praticamente o piso vai ser 11 vitórias, que seja, eu não consigo pensar em um Bills ameaçado. Os Patriots, eles tentaram se fortalecer demais, assim. Na verdade, fizeram muita mudança, né? Os caras pegou todo mundo que eles poderiam ter contratado nessa off-season, eles contrataram. Sim. Então, tipo assim, contrataram até... Estão pagando bem até o cara da água, velho. Que jogaram o valor lá em cima. Então, assim, a gente não sabe muito bem o que vai ser esse ano dos Patriots. Também não acho que vai vir também esse estouro todo, mas não é um time pra gente também ficar de olho fechado. Até porque os Bills têm esse problema muito grande, cara, de que às vezes a gente entra em campo com o salto alto e a gente toma muito na cabeça com isso. Sim. A minha questão com os Patriots, na verdade, de confiança é muito pela chegada do Vrabel, né? Que é um técnico que eu gostava muito dele nos... Acho que você pode parar aí. Muito com a chegada do Vrabel, que é um técnico. Ponto final. Que é um técnico. Ponto final. Porque o Jared Mayo não era, né? Exato. E acho que ele é a peça fundamental aí na franquia, né? Acho que além disso, não tem muito que me anime lá, não. Mas é por aí. Então, o Milione, estamos encerrando mais um programa. O senhor quer dar suas últimas palavras? Bom, eu espero que sejam as últimas palavras do episódio, não da vida. Se for, eu queria dizer obrigado a todo mundo. Um grande abraço, né? Espero muito que Deus me encontre lá em cima, que eu esteja bem. Confessei essa semana, então estamos um pouquinho mais limpo. Mas queria agradecer, na verdade, pelo Jean, pela participação dele, né? Obrigado aí por estar conversando com a gente, cara. Foi legal pra caramba. Então, obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio aí. Realmente está chegando a hora, então todo mundo com a ansiedade lá em cima, estamos nos aproximando, o que é sensacional. Então, logo, logo a gente vai estar podendo falar com mais amor aí sobre os jogos. Mas é isso, cara. E uma coisa que eu acho que uma menção honrosa aí, mas teremos mais uma torcedora de Buffalo Bills aqui no Brasil, que serei papai mais uma vez, de uma menina. Parabéns. Novamente, muito obrigado. Sim. Então, mais uma torcedora aí para os Bills. Tô tentando aumentar mesmo aqui a Bills Mafia para ver se a gente consegue aí
sei lá, né? Sei lá, vai que os Bills querem crescer o marketing da Idris aqui no Brasil. Tamo aqui, gente. Se quiser pegar as crianças pra fazer propaganda, tamo junto. Eu tô achando que essa é a única maneira de conseguir aumentar a torcida dos Bucks também, viu, cara? Porque Olha aí, agregar torcedor tá difícil, viu, cara? Olha aí. Essa é a mentalidade. Eu já fiz minha cota, eu já dobrei a coisa, entendeu? Tá Boa. tranquilo. Boa. É isso, nosso glorioso Milione, papai do ano. Satisfação, Aspira, excelente. Jean, mais uma vez, muito obrigado por topar participar, né, desse programa. Foi relativamente em cima da hora e o Jean se dispôs a fechar aqui com a gente, né? Enfim, muito obrigado por participar aqui. E conta aí pro pessoal onde é que a gente pode te encontrar para saber mais de Tampa Bay Buccaneers. Bom, antes de mais nada, obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade e pela chance de ter uma resenha boa aí. Acho que, cara, falar de NFL é bom, entender um pouquinho mais dos outros times, a visão que os outros torcedores têm, eu acho que é bem importante. Então, queria agradecer essa oportunidade. E, enfim, vocês vão encontrar a gente no Talking Bucks, Talking sem o G, Bucks, praticamente Instagram, Twitter, YouTube, mesmo nome, todos o mesmo nome. Então sigam a gente lá. A gente tem postado aí. A gente vamos dizer, relativamente novo, tá? A gente começou nessa off-season. Juntamos aí a paixão de 3 torcedores também para fazer um projeto e tentar levar mais informação, opinião. E, cara, a gente tem gostado muito do trabalho. Espero que o pessoal também esteja gostando. Então, quiser saber um pouco mais dos Buccaneers, cara, até rival, cara. Ao invés de ficar dando opinião aí sem conhecer, pô, vai lá, pelo menos se for para questionar, se for para cornetar, que cornete com embasamento. A gente vai tentar apresentar tudo que a gente ouve aí do nosso time e demonstrar nossa paixão. Então, vai ter clubismo, lógico que vai ter, mas a gente tenta trazer um pouco de informação, então obrigado aí pela oportunidade de apresentar um pouquinho mais também do trabalho. Torcedores do Saints aceitam, Jean? Todo mundo é aceito, cara. Bacana. E assim, pelo menos todo mundo merece um pouco de felicidade, né? Então, cara, até mesmo os Saints podem acompanhar como que é a sensação de ser vitorioso, entendeu? E eu brinco, cara, assim, pô, vai lá, você gostou, segue a gente, acompanha o conteúdo. Se você não gostou, pensa naquele inimigo, assim, naquele cara que você mais odeia e pede para ele seguir, entendeu? Então, o importante é repassar e gerar engajamento e dar essa força pra gente, cara. Genial. Então, minha galera, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @blog dos Bills. Dar um like nesse vídeo, se inscrever no YouTube se não for inscrito. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa, que também vai ajudar muito em toda a questão do algoritmo, a nos entregar esse episódio para cada vez mais gente. Muito obrigado mais uma vez, Milione, Jean, todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.